Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto Baruch Hashem, Parashat Shemot. Iniciamos nessa semana mais um livro da nossa Torá Sagrada. Terminamos na semana passada Sefer Bereshit, o livro de Bereshit, de Gênesis, com a Parashat Vayechi. E essa semana começamos Sefer Shemot. Quero fazer uma pequena introdução muito interessante. Sefer Bereshit, nós sabemos que ele é o Yesod da Emuná de Am Israel. Ele é a base da Emuná do povo judeu, da fé do povo judeu. Quando nós começamos a ver a construção da característica da Emuná, que tem que estar inerente a cada um de nós pensamos em Abraham, pensamos na construção de Yitzhak, na continuação de Yaakov, nas 12 tribos, em Yosef. Interessantíssimo. É o Yesod a Emuná, a base da Emuná do povo judeu. Sefer Shemot, ele é chamado também do Sefer HaGalut ve'Hageulah. Ele é o livro da diáspora, do exílio e o livro da redenção, porque nele, logo no princípio, nós vamos falar disso, nós vamos falar sobre o exílio do povo judeu. Aí nós sabemos que a Kadosh Baruch Hu, desde Avraham Avinu, já havia prometido que o povo judeu ia ser um povo estranho numa terra estranha, sem dúvida nenhuma, Ger yeh be'eretz lo lahem, e depois que o povo judeu ia trabalhar e etc. E com Yaakov Avinu, quando Hashem aparece no sonho, ele também fala para ele, fala, Yaakov, não se preocupa, vai para Mitzrayim, pode descer que depois eu vou voltar. Nós temos uma promessa, nós temos o Zechut Avot, o mérito dos nossos patriarcas, que a gente vai voltar, mas antes de voltar, antes de viver a Geulah, viver a redenção, nós vivemos a Galut. Nós vivemos um período muito difícil na nossa história em Sefer Shemot. Sem dúvida nenhuma, se o Sefer Bereshit ele é o Yesod da Emuná, sem dúvida nenhuma, se a gente quer aprender como trazer a Geulah Laolam, como trazer a redenção para o mundo, temos que aprender o Sefer Shemot. Porque o Sefer Shemot, ele é o Yesod da Geulah. Ele é a base da redenção para que a gente possa aprender e trazer essa redenção que a gente tanto espera, que a gente tanto anseia em nossos dias. Então vamos começar. Começamos o Sefer Shemot, muito interessante, que logo no início a Torá fala Ve'ele Shemot bnei Israel abaim Mitzrayma et Yaakov ishu beito ba'u. E esses são os nomes dos filhos de Israel que desceram para Mitzrayim, et Yaakov ish u beito ba'u. Ou seja, Yaakov e os seus filhos, e cada filho com a sua casa, vieram para o Egito. E aí a gente vê que ele traz o nome de todos os filhos, e termina essa primeira parte falando, Bnei Israel, paru vaishretzu vairbu vayatzmu bimod meod vatimale aretzotam. Que os filhos de Israel, eles cresceram e se multiplicaram muito, vatimale aretzotam, que a terra se encheu deles. O Rashi traz o famoso Midrash, que fala que cada vez que uma mulher do povo dos filhos de Israel, ela estava grávida, ela dava luz a 6 filhos de uma vez só. Ou seja, por isso está escrito Vatimale Aretzotam. Até então, pessoal, nós chegamos em Mitzrayim como filhos, como Bnei Israel, filhos de Israel, não só pela questão de Israel, que é o nome que a gente recebe, mas também por serem filhos de Yaakov. A primeira vez que nós somos tratados como um povo, e sem dúvida nenhuma o Sefer Shemot, além da construção da Geulah, da base da Geulah, ela é a construção da Umá também, é a construção do povo judeu, sem dúvida nenhuma. A primeira pessoa que chama os filhos de Israel de Am, sabem quem é, pessoal? Por incrível que pareça, Paró. Fala o seguinte, Vayakom melech chadash al Mitzrayim. E se levantou um novo rei em Mitzrayim. Tem a famosa discussão que o Rashi traz da Gemara de Rav e Shmuel. Um fala que ele era novo realmente, ou seja, era um outro rei, não era aquele rei que viveu na época de Yosef. E o outro fala que era o mesmo rei. Shmuel fala que era o mesmo rei. Shenit Chadeshu Gzerotav. Só os seus decretos foram renovados. Por que está escrito isso? Porque está escrito Shelo Yadait Yosef. Eles não conheceram Yosef. Ou seja, o que aconteceu aqui? Ou ele era novo realmente, ele nunca ouviu, o que também é estranho, porque tem escrituras, como pode ser que ele não ouviu? E por outro lado, se é o mesmo rei e somente renovou seus decretos, é um rei que não tem a caráter tov, que esqueceu que tudo dia que Yosef ele fez. Não vamos falar sobre essas duas características, não é o nosso assunto. E está escrito o seguinte, Vayomer Elamo, esse rei novo Paró que levantou,
Ele falou para o seu povo, Ine Am Benei Israel. Vejam, tem um povo. Os filhos de Israel são um povo. E muito interessante, pessoal, é a primeira pessoa que trata a Israel como povo. E é justo aqui, pessoal, nesse momento que começa a construção da Umá a israelita, da nação judia, da nação do povo judeu. E aí nós vemos também que para construir uma nação, para construir a Geulah, tem que ter algumas características. Nós hoje vamos tratar de uma característica que nessa paraxá volta o tempo inteiro. O tempo inteiro nós vamos ver que não só apenas nessa paraxá, ela no final da Torá, no início do Nar, do período dos profetas com Yoshua, nós vamos ver que isso também acontece. Olha que coisa incrível, pessoal. Fala o seguinte, a Torá continua falando, Vatirena meialadot et Elokim. Nós sabemos que teve aquela ordem do Paró, para as parteiras, né, que no caso era Shifra e Puá, e Yocheved, que no futuro vai ser, nós vamos falar sobre isso, a mãe de Moshe e Miriam, que é a irmã de Moshe, e ele vira para elas e fala, olha, todos os filhos homens vocês têm que matar, e as filhas mulheres vocês deixam viver. Fala no Passuk que elas, as parteiras, tiveram temor a Deus. Velo açúcar shadiber alehen merem Mitzrayim. Não fizeram o que o rei de Mitzrayim mandou. Vatechayena et eladim, e deixou os meninos viverem. Pessoal, quero falar para vocês, imaginem só, quando a gente vai hoje em dia se encontrar com uma pessoa importante, nós já ficamos assim, uau, fico um pouco preocupado, receoso, como eu vou me comportar, o que eu vou falar? Imaginem só você ser chamado pelo Melech de Mitzrayim, o rei, e a gente não está falando um rei qualquer, é o rei de Mitzrayim, a maior potência daquela época. O rei te dá uma ordem e você não faz porque você teme Hashem. Além de Emuná, que como a gente falou, foi construída lá em Sefer Bereshit, tem que ter outra característica muito interessante, que ela vai voltar já já, eu já vou revelar para vocês qual é. E aí, termina o primeiro capítulo do Shemot, e vemos agora no segundo capítulo, Vayelech ish mi beit Levi, Vaikar et bat Levi, e veio um homem da tribo de Levi, e ele voltou o seu relacionamento com uma Bat Levi, uma filha de Levi. É claro que a gente está falando de Amram, o pai de Moshe Rabbeinu, e Yocheved, a mãe de Moshe. Tem muitas explicações do porquê a Torá não fala o nome deles. A gente não vai entrar nisso também. Vale a pena vocês estudarem um pouquinho e entenderem um pouquinho mais. Vatara isha batelet ben, e a mulher teve um filho. Vatitzpeneu shlosha yerachim. Pessoal, conta no Midrash que Moshe Rabbeinu nasceu com 6 meses e 1 dia de gravidez. Quando Yocheved estava grávida, 6 meses e 1 dia, ou seja, começou o 7º mês da sua gravidez, Moshe Rabbeinu nasceu. E ela consegue esconder, Vatitzpeneu, ela esconde ele por 3 meses, sem absolutamente ninguém saber. Pessoal, como pode? Como pode dentro de Mitzrayim? A gente acha o quê? Que ninguém revistava as casas das pessoas? Ninguém olhava na casa dos judeus para ver se tinha ou não tinha alguém que nasceu? Como pode Yocheved, que sentimento é esse, ou que característica, desculpa, é essa de Yocheved, que fez ela falar, eu de jeito nenhum vou deixar meu filho com os Mitzrim. Vatitzpeneu, ela esconde ele por 3 meses, Velo yichlaod et spino, vatikach lo teivat gome vechulei. E chegou no momento, depois de 3 meses, que ela não tinha mais como esconder ele. Até 3 meses ele ainda era muito pequeno, dava para esconder, dava para tentar fazer de conta com que ele não estava lá. Com 3 meses não deu. O que ela fez? Ela construiu a famosa teivá, aquela famosa arca, ok? E colocou Moshe dentro da arca. E o que ela pede para sua filha Miriam? Fala, Miriam, coloca Moshe no Nilo, no Yeor, e vamos esperar, Bezerra Hashem vai acontecer. Miriam, agora pensem vocês, pessoal. Miriam, ela está colocando o irmão dela no rio, e ninguém sabe onde ele vai cair. Pode ser que ele caia em quem? Pode ser que ele caia num malfeitor dos Mitzrim. Pode ser que ele caia numa pessoa muito boa. Ninguém sabe. Miriam, ela coloca Moshe Rabbeinu. E pessoal, quando a gente coloca Moshe Rabbeinu, normalmente qualquer pessoa, o que faria? Colocaria Moshe. Já fiz a minha parte. Como a gente fala em hebraico, Yatzati yedei chuvá. Saí da minha obrigação que a minha mãe me pediu. Acabou. Não preciso fazer mais nada. Fala o Passuk, pessoal, que Miriam coloca Moshe no Yeor, Vatetatzav achoto merachok ledea mayaselo.
Vatetatzav vem da linguagem de Yatziv. Ela ficou parada, ela ficou reta, ela ficou correta, olhando de longe o que ia acontecer com Moshe. E é muito interessante que o Rav Kook traz aqui uma explicação que por que está escrito, por que a Torá usou a palavra Vatetatzav, né, de Yatziv, ela ficou Yetzivá, ela ficou correta, não está escrito Vatamod, não está escrito que ela ficou de pé, ou que ela observou, está escrito Yatziv. Fala o Rav Kook que para você enxergar até onde vai a Geulah, e todas elas sabiam que a Geulah ia vir de Moshe, por mais que você está no desespero, você não sabe aonde ele vai, só que você tem que continuar, mesmo nesse momento de desespero de Miriam, que poderia estar chorando, que poderia estar desesperado, que poderia estar soltando os cabelos literalmente, Vatetatzav achoto mirachok. Vatetatzav achoto mirachok. Ela está parada, pessoal. Ela está esperando porque ela sabe que dali vai vir uma coisa muito maior. E nós sabemos que Bat Paró, a filha de Paró, Batiá, ela traz Moshe, coloca Moshe para dentro do palácio do Paró. Tem toda a história famosa de que Moshe Rabbeinu precisa de uma... Ele sabe que ele é judeu, né? Pela roupa que ele está vestindo, e sem dúvida nenhuma, durante 3 anos, a própria mãe Yocheved, por um conselho de Miriam, a filha do Paró, ela entra no palácio do Paró para falar com ela. Por causa de um conselho, ela fala: você quer que eu traga alguma mulher que ela possa amamentar esse menino? E ela fala, claro, e ela traz Yocheved. Uma coisa muito interessante, pessoal, como pode também, Miriam, além dela estar Yetzivá, ela tem a mesma característica de Yocheved quando esconde o seu filho. Ela tem a mesma característica de Yocheved e de Amram, quando mesmo diante de um decreto do Paró, que os filhos homens iriam morrer, eles resolvem ter mais um filho. Tem um midrash interessante do que Miriam ela fala para o seu pai, não vamos entrar nisso. E sem dúvida nenhuma tem a atitude de Miriam e de Yocheved, de não matar os nenéns que nascerem, pessoal. Que característica é essa incrível? Essa característica é uma característica importantíssima, e nós vamos ver o Rav Kook, o que ele vai falar sobre isso, que para trazer a Geulah, para você ser um líder, e dessa liderança vir a Geulah para Israel, você tem que ter ometz. Uau, tem que ter coragem. Muitas vezes nós olhamos e pensamos, uau, então, coragem, o que é ter coragem? É ter coragem de fazer coisas radicais? É ter coragem de... Nós vamos ver o que o Rav Kook fala isso, e eu vou mostrar para vocês agora como o ometz, a coragem, ser uma pessoa valente, ela é totalmente diferente dos nossos conceitos, e também como ele aparece várias vezes ao longo da nossa história. No final da nossa paraxá, pessoal, guardem o que a gente falou até agora. No final da nossa paraxá, o que acontece? Moshe Rabbeinu e Aaron convencem os Kenim, os 70 anciãos mais importantes, mais tzadikim de Am Israel, para o quê? Agora chegou a hora da gente revelar tudo para o Paró. Não adianta só ser um plano divino, a gente tem que trazer esse plano para onde? Na prática, a Geulah não pode ser só divina, não pode estar só no espiritual, ela tem que vir para cá. Depois da revelação de Deus para Moshe, na sarça ardente, não vamos entrar nisso, Moshe vai resolver o que vai falar com Paró. Ve'achar ba'u Moshe ve'Aaron. Veio Moshe e Aaron. Vayomru el Paró, ko amar Hashem Elokei Israel shalach et ami vechulei. Falou para o Paró, Paró, lembra aquele povo que você falou no início? Deus quer que você mande esse povo. O Rashi aqui faz uma observação muito interessante. Ele fala, não estou entendendo. Ele vai os Kenim, falou, Moshe Rabbeinu e Aaron convenceram os anciãos ao quê? A vir e falar com Paró. E de repente, fala no Pasuk, Ve'achar ba'u Moshe ve'Aaron. Veio só Moshe e Aaron. Ué, calma. Cadê os Kenim? Onde é que estão os anciãos? Falou Rashi, Aval as Kenim nishmetu echad echad me'achar Moshe ve'Aaron. Os anciãos foram ficando no caminho um a um, pessoal. Conforme Moshe e Aaron iam se aproximando ao palácio do Paró, os anciãos falavam, opa, peraí, eu preciso fazer alguma coisa que minha esposa pediu. Opa, eu preciso fazer alguma coisa aqui muito importante. Eles foram se esquivando, foram fugindo da sua obrigação. E no final das contas, falou Rashi, Atchenishmetur kulam. Os 70 anciãos
sumiram, desapareceram. Kodem shegia lepaltina, antes de chegar ao palácio. Lefi sheiru lalechet. Eles tiveram medo. O Bessinai, nifra lahem venigash Moshe levador. Só que no Har Sinai, quando era o momento que os anciãos deveriam também subir com Moshe no Har Sinai, para poder lecaber a Torá, fala Rashi o que, pessoal? Que os anciãos ficaram embaixo. Vocês não acompanharam Moshe lá atrás? Agora no Har Sinai vocês vão ficar embaixo, esperando o Moshe chegar. Vocês teriam mérito, mas vocês perderam esse mérito. Pessoal, o que leva Moshe e Aharon a entrarem no palácio do Paró e falar: meu Paró, vou falar um negócio para você, meu querido, acabou. Manda esse povo, vai acabar tudo isso. Como assim? A palavra é ometz. Coragem. Coragem de fazer o que é certo. Coragem de fazer o que você tem certeza que vai trazer a redenção para o mundo. E a gente vai ver, pessoal, agora que Moshe Rabbeinu, quando vai falar para Israel e quando vai quando vai abençoar Yoshua, no final dos dias da sua vida, no final do Sefer Dvarim, na Parashat Vayelech, Moshe fala o quê? Vayomer alehem ben 120 shana anochi hayom. Eu estou com 120 anos hoje. Chizku veimtzu al tirau. Olha que palavra volta. Moshe fala: sejam fortes e tenham coragem. Al tirau, não tenham medo das pessoas. Vaikra Moshe le Yoshua. Moshe chama Yoshua. Vayomer elav lenei kol Israel chazak veematz. Voltamos com a palavra. Fala para o quê? Diante do todo o povo, seja forte e tenha coragem. Porque você vai trazer o povo, você vai trazer mais uma parte da Geulah, quando você, enfim, vai trazer o povo judeu para a terra de Israel. Mas para fazer isso, tem que ser uma pessoa com coragem. Tem que ser uma pessoa com valentia de fazer. E logo no Sefer Yoshua, quando a chama aparece, logo no início para Yoshua, ele fala o seguinte: Kasher haiti Moshe yeimcha. Como eu fui com Moshe e Yoshua, eu vou ser com você. E Hashem fala para Yoshua: Chazak ve'ematz. Seja forte e valente, que porque você vai trazer esse povo, vai dar herança da terra de Israel para esse povo. Pessoal, olha que incrível. Hashem está mostrando que essa característica de ometz, de ser uma pessoa amitz, com coragem, é o que vai trazer o povo judeu para Eretz Israel, é o que vai trazer a Geulah para o mundo. Algo muito, muito, muito incrível. E a gente vê que não só Moshe abençoa o povo judeu, como ele abençoa também Yoshua no final da sua vida, e Hashem fala para Yoshua ser assim. Para a gente poder entender um pouco mais isso, pessoal, eu acho que se a gente parasse por aqui já seria suficiente. Mas não dá para falar de coragem e não falar do Rav Kook. O Rav Kook, nas cartas que ele escreveu no Kovetz Aleph, Resh Nun Dalet, ele fala uma coisa linda para a nossa vida, para a gente ter muita atenção. Eu vou ler, porque cada palavra é Kodesh HaKodashim, é o sagrado dos sagrados. E a gente vai traduzir. Ometz HaChaim Mukhrach Ulechol HaYachid. Ter coragem na vida é algo obrigatório para toda pessoa individual, o bifrat lemanhig, e muito mais para quem é o líder. A gente espera de um líder o quê? Que ele tenha coragem, porque se um líder não tiver coragem de fazer o que tem que ser feito, ele vai ser o que a gente chama em hebraico um pardal, ele vai ser um medroso. Ele vai ter medo de fazer o que tem que fazer se ele não tiver essa coragem. O lechol tziburi, para todas as pessoas. Aval e maometz, quando você tem coragem, fala o Rav Kook, amit gale me'atchuna anafshik, ela vai se revelar através das características da alma da pessoa. Mitorerim arbe seifim mezikim umidot raot. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes pode, com a coragem, se revelar muitas características negativas. Vetzarich istaklut behirah shel yosher gadol, e tem que ter uma visão muito clara, ok? Levarer et atov anaki betoch hapsolet, para a gente poder ver a bondade clara e limpa dentro do que está ruim. Ou seja, a coragem, ela pode ser vista como a gente falou no início, de ser aquela pessoa que quer enfrentar todo mundo, etc. Falou Rav Kook, não. Não é, a coragem ela não tem que trazer, por mais que ela possa trazer, ela não tem que trazer características negativas. Ve'achovar ashit, a nossa obrigação principal, e chaim shel ometz levav. Nós temos coragem aonde? Não mostrar para as pessoas, eu sou uma pessoa com valentia, com... Não.
é que essa coragem ela esteja no nosso coração. Omnam kol ma shetigdal ההופעה המוסרית בתיקון המידות והמעשים, כן יקבע אומץ הלב יותר בלב האדם. Quanto mais vai crescer o messer, a ética dentro da pessoa, muito mais essa pessoa ela vai ter coragem no seu coração. Pessoal, quantas pessoas na vida perdem oportunidades porque elas têm medo? Eu não estou falando de ser cauteloso, eu estou falando de ter medo. Quantas pessoas perdem negócios? Quantas pessoas perdem a chance de crescer espiritualmente e materialmente porque elas têm medo? Porque falta para elas coragem. Porque falta para elas entender que para que a gente possa ter sucesso no mundo, para que a gente possa ser um líder no mundo, e cada pessoa pode ser um líder em uma determinada área da vida. Tem pessoas que são líderes na sua casa, na sua família. Tem pessoas que são líderes no trabalho. Tem pessoas que são líderes de Am Israel. O Rav Kook não está falando agora só para os líderes, para Moshe Rabbeinu, para o rabino-chefe de Israel, ou para o primeiro-ministro. Ele está falando Lechol HaTzibur, para todas as pessoas, para a nossa vida. Essa é a característica incrível e principal que a gente tem que aprender de quê? De Moshe Rabbeinu, da história do início da nossa Geulah, que ela vem exatamente quando, pela coragem de Miriam e Yocheved, que não matam os filhos, pela Yetzivut, pela retidão de Miriam, que olha, e ela quer ver que vai chegar a Geulah, pela coragem de Yocheved de esconder o seu filho, e por Moshe Rabbeinu ter a coragem que por mais que Deus se revelou, mas vai chegar agora no palácio do Paró. Parece fácil, porque hoje em dia nós conhecemos o final da história. Mas pessoal, os maiores tzadikim de Am Israel ficaram pelo caminho. Só sobrou Moshe porque ele tinha coragem de, ele falou, eu estou fazendo certo. E se eu estou fazendo certo, as coisas vão acontecer na minha vida. Se você tem certeza que o que você está fazendo é certo, pessoal, não tenha medo. Rizku veimtzu. Que a gente seja forte, que a gente tenha essa valentia para poder fazer o que é certo na nossa vida. E termina o Rav Kook, pessoal, em Orot Atchiyah, ele fala o seguinte: Mipnei she'atzior shel gdulat haor eloki o gadol meod, uma vez que o canal da grandeza da luz divina, ele é muito grande bepnimiut, de uma forma intrínseca, de uma forma interna, a neshamot shel ador acharon shel ikva de Mashiach, as almas da última geração, da época de Mashiach, o Rav Kook está falando para nós, para nossa geração. Ele já estava, naquela época ele já tinha esse razão, ele já tinha essa visão dessa geração Beikva de Mashiach. O Rav Kook não teve o mérito de viver em Eretz Israel independente. Ele fala Bemidah kazot she'en la adain istaglut ei manhigim et hachaim ha'maasim al pi godel elyon kazeh. Ou seja, as pessoas na nossa geração não conseguem hoje em dia entender como se pode viver uma vida maasi, uma vida efetiva e ativa dentro dessa grandeza, dessa revelação da luz divina no mundo, que hoje em dia é Eretz Israel. Com todos os problemas, mas é Eretz Israel, pessoal. E termina o Rav Kook e fala, com isso, já que as pessoas não têm essa condição, Ba'akfirah, vem akfirah, a heresia, ve'ata idaldul, aruchani shedoma lechurban. E vem agora o esgotamento espiritual, ou seja, as pessoas, como se elas não tivessem nada de espiritualidade, que se assemelha ao Hurban Abait. Ou seja, as pessoas têm que ter a nefesh delas mais rechavá, mais larga, para poder aceitar essa luz divina e, através da coragem, trazer para o mundo, como a gente falou, a Geulah. E termina o Rav Kook e fala, pessoal, She'anu roim bedoreinu, aval derech harefuah. Como que você cura isso? Fala o Rav Kook, urak learbot kelim, é você aumentar as ferramentas e os utensílios na sua vida, asbarot, ou seja, você explicar, ver torniot, e você ter planos, coragem para ter planos sobre o seu futuro. Amoilim lasur derachim bishvil istaglut ma'asit alpi earot ayoter elionot. Por quê? Porque as ferramentas, as asbarot, as explicações e os planos que a gente vai fazer, eles são úteis, eles são importantes para quê? Para que a gente possa encontrar de que maneira eu posso pegar essa teoria
e aplicar ela na prática de acordo com as percepções mais superiores, ou seja, de acordo com o que a gente vê dessa luz divina incrível que aparece nas nossas vidas. Pessoal, já passou um pouco do nosso tempo, mas eu preciso terminar. Mas eu acho que o que a gente precisa aprender de Sefer Shemot para começar esse gostinho de Geulah que a gente está tendo e trazer essa Geulah, aprender do Yesod da Geulah de Sefer Shemot para a Geulah dos nossos dias, é a gente entender que a gente tem que se abrir, que a gente tem que ter planos, que a gente tem que ter coragem. A coragem é o que trouxe a Geulah para Israel e Mitzrayim. Fala o Rav Kook, é essa coragem que tem que ter nas nossas lideranças, mas que tem que ter também dentro de cada um de nós, que vai trazer a Geulah, que seja Bimherá Be'ameinu, que seja em breve nossos dias, Chizku Ve'imtzu, que sejamos fortes, com coragem para fazer o que é certo, com coragem para não ter medo de fazer o que a gente tem certeza que é o correto, e que tenhamos todos um Shabbat Shalom, com muita alegria, e que Bezrat Hashem, com a Geulah Krová Bimherá Be'ameinu. Amém.